vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula 46 do 9º ano do ensino fundamental. Então, nesse exercício 1, ele diz o seguinte, que Joana tem um terreno quadrado com área de 200 metros quadrados. Ela quer cercar esse terreno com 2 voltas de arame farpado. Então, qual é a quantidade de arame que ela precisa? Então, vamos resolver aqui o nosso probleminha pensando e desenhando esse terreno quadrado. Então, eu quero que vocês percebam comigo que, se nós estamos falando de um terreno quadrado, significa que todos os lados têm a mesma medida. Então, se aqui mede L, aqui vai medir L, aqui vai medir L e aqui vai medir L, ok? Outra informação fornecida a nós é que esta área aqui dentro, ela tem 200 metros quadrados, certo? Então, veja bem, para saber quantos metros de arame eu vou precisar para dar 2 voltas, eu vou obrigatoriamente precisar saber quanto mede cada lado. Porque daí, somando todos os lados, eu vou descobrir quantos metros de arame vai para dar uma volta. Aí é só multiplicar por 2 e eu encontro o resultado que eu preciso, certo? Como ele me dá o valor da área, eu vou começar pela área do quadrado. E a área do quadrado nada mais é do que o lado elevado ao quadrado. Percebam comigo que ele já deu o valor da área. A área mede 200. Com esse 200 colocado aqui, só resta descobrir o valor do lado, tá? Então, eu vou continuar minha conta aqui em cima. Percebam que o L é igual o inverso da potência à raiz. Então, raiz quadrada de 200. Ora, mas perceba que eu posso decompor o 200. Eu posso escrever como 2 vezes o 100. Ao decompor, eu posso separar as raízes. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 2 não tem uma raiz exata, mas raiz quadrada de 100 tem. Então, vai ficar 10 raiz quadrada de 2. Essa é a medida de cada lado do quadrado, certo? Então, esse L aqui, na verdade, mede 10 raiz quadrada de 2. Aqui mede 10 raiz quadrada de 2 e os outros também. Vou preencher aqui para a gente continuar a nossa resolução, certo? Então, para descobrir uma volta, basta somar todos os lados, ou seja, descobrir o perímetro. O perímetro nada mais é do que 4 vezes o tamanho do lado. Ora, se eu já descobri o lado, então fica mais simples, né? O perímetro vai ser igual a 4 vezes o 10 raiz quadrada de 2. Então, o perímetro será de 40 raiz quadrada de 2 metros. Mas isso é uma volta. E ele precisa saber de 2 voltas. Então, eu vou multiplicar esse valor por 2. O que eu descobri? Eu descobri que este comprimento total será de 80 raiz quadrada de 2 metros. Mas aqui não tem 80 raiz quadrada de 2 metros. O que é que isso significa? Significa que ele usou um valor aproximado para a raiz quadrada de 2.
80 vezes a raiz quadrada de 2, que deu um valor total de 113,12. Então isso aqui deu igual a 113,12 metros. Esse é o valor, então. Agora, então, vamos resolver o exercício 2. Sabendo que o pentágono regular é formado por 5 triângulos isósceles e congruentes, dessa forma encontre a área do pentágono, cujo lado mede 6 e o apótema mede 4. Então, veja bem, nós temos um pentágono e esse pentágono é regular porque todos os lados têm exatamente o mesmo tamanho, tá? Veja bem, o lado mede 6, então isso significa que aqui mede 6 e assim por diante, tá? Pentágono regular. Aqui também, ok? O que está dizendo aqui? Que é formado, esse pentágono, ele é formado por 5 triângulos isósceles. Triângulos isósceles são aqueles que possuem dois lados com a mesma medida, tá? Então veja bem, aqui é um triângulo isósceles, ó. Significa que este lado aqui e este lado aqui tem exatamente a mesma medida, tá? 5 triângulos exatamente iguais. Agora, o apótema, o que é o apótema? Apótema é um segmento que vem do centro da figura e divide o lado em duas partes iguais. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, esse apótema mede 4 centímetros. Mas como que eu vou encontrar, então, a área desse pentágono? Percebam. Se eu descobrir a área desse triângulo aqui, ó, desse triângulozinho aqui, e multiplicar por 5, eu vou achar a área total do pentágono. Então, eu não preciso achar a área do pentágono. Se eu achar a área desse triângulo e multiplicar por 5, eu já acho todo ele. Mas como que eu faço, então, para calcular a chamada área do triângulo? Vamos lá? Então, o triângulo, vou desenhar um triângulo aqui, ó, ele tem os seguintes elementos. Essa partezinha de baixo aqui é chamada de base. E essa partezinha aqui, ó, esse segmento que vem num vértice e forma um ângulo de 90 graus, é chamado de altura. Tá? Então, para nós calcularmos a área, é só multiplicar a base vezes a altura e o resultado dividir por 2. Agora, o que esse triângulo tem a ver com o nosso aqui? Perceba que nós temos informações, ó. Veja bem, o que é o apótema? O apótema nada mais é do que a altura do triângulo. O que é o lado do hexágono, do pentágono aqui? Nada mais é do que a base do triângulo. Então, eu multiplico a base, que é 6, vezes a altura, que é 4, e o resultado divido por 2. Ok? Então, vamos fazer a nossa continha aqui, ó. Então, isso significa dizer que esta área vai ser igual a 24 dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12 centímetros quadrados. Mas, para saber a área do pentágono, o que é que eu faço? Vou colocar aqui.
é só multiplicar 5 vezes aquela área do triângulo. Então, essa área do pentágono é 5 vezes o 12. Então, a área do pentágono vai ser igual a 60 centímetros quadrados. E aqui está a nossa resposta, que, para nós, na nossa múltipla escolha lá, é a letra C.